E aí, pessoal? Mergulhando de volta com a gente aqui no Eriga Talks Nova. Isso aí. E hoje a gente vai desvendar um dos pilares da educação. Os coordenadores pedagógicos. A galera que faz a mágica acontecer nos E bastidores. não é só mágica, não. É trabalho duro, dedicação e muita responsa. A gente se debruçou sobre um material super completo sobre coordenação pedagógica no Brasil. E prepare-se para uma viagem pelos bastidores da escola. Você já parou para pensar no que realmente rola na vida de um coordenador pedagógico? É muito mais do que a gente imagina. Bora começar do zero. Pelo básico. O que um coordenador pedagógico faz? De verdade. Olha, ele é tipo um maestro. Um maestro. Ele precisa garantir que todos os instrumentos da orquestra toquem em harmonia. A orquestra da escola. Exatamente. Ele articula as práticas pedagógicas da escola. Tipo, ele que decide como as coisas vão funcionar. Mais ou menos. Ele não é um ditador, ele trabalha em conjunto com a equipe. Tipo um líder. Isso. Ele ajuda os professores a planejarem as aulas, acompanha o aprendizado dos alunos, organiza as reuniões. Nossa, quanta coisa. E a BNCC? Onde ela entra nessa história? A BNCC é a bússola do coordenador? Ele precisa garantir que tudo esteja alinhado com as diretrizes da base. Faz sentido. A BNCC é o norte da educação, então o coordenador precisa ter certeza que a escola está seguindo o caminho certo. Exatamente. E por falar em caminho, a gente descobriu que a jornada do coordenador pedagógico é cheia de desafios. É, o material que a gente leu não esconde nada. É perrengue que não acaba mais. Pois é, um dos maiores problemas é sobrecarga de trabalho. Tipo, eles viram super-heróis que fazem tudo na escola. Quase isso. Muitos coordenadores acabam se desviando de suas funções principais por falta de pessoal e de apoio. E além da sobrecarga, o que mais eles enfrentam? Falta de autonomia para tomar decisões, falta de apoio da direção e dos professores. Nossa, que situação. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. É bem por aí. Mas calma, o material também traz algumas dicas para melhorar essa situação. Ufa, que bom. Quais são as dicas? Uma delas é melhorar a comunicação entre professores e coordenadores. Comunicação é tudo, né? Com certeza. Reuniões frequentes, visitas em sala de aula, participação dos professores no planejamento. Tipo, criar um ambiente de diálogo e colaboração. Exatamente. Quando a equipe trabalha junta com o mesmo objetivo, os resultados aparecem. E a pandemia, hein? Deve ter bagunçado tudo. Sem dúvida, a pandemia foi um tsunami na educação. Os coordenadores tiveram que se virar nos 30. Para se adaptar ao ensino remoto, ao híbrido, à volta às aulas presenciais. E sem deixar de lado a saúde mental dos alunos e dos professores, né? A pandemia trouxe um novo desafio, a recomposição das aprendizagens. Os coordenadores tiveram que buscar estratégias para lidar com as defasagens de aprendizagem causadas pela pandemia. Depois de um período tão turbulento, colocar a galera de volta nos trilhos não é fácil. Mas os coordenadores pedagógicos, com sua dedicação e criatividade, estão dando um show de superação. É um baita desafio. Mas, com a ajuda dos coordenadores pedagógicos, a educação está se reinventando. E por falar em reinvenção, o material que a gente leu também fala da importância da gestão educacional. A gestão educacional, coração pulsante de uma escola. E a gente viu que existem diferentes modelos de gestão, né? Sim, cada um com suas características, suas vantagens e desvantagens. A escola deles é o queridinho da galera, o que tá bombando nas escolas. A gestão democrática, sem dúvida. E ela coloca a comunidade escolar no centro das decisões. Tipo uma democracia na escola, todo mundo dando pitaco. É mais ou menos isso. A ideia é que todos tenham voz e participem das decisões. Pais, alunos, professores, funcionários. Todo mundo junto, remando para o mesmo lado. E o material dá exemplos de como a gestão democrática funciona na prática. Claro. Ele fala dos conselhos escolares, dos grêmios estudantes, das associações de pais e mestres. Que legal! Esses espaços garantem que a comunidade participe ativamente da vida da escola. Exatamente. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, apoia a gestão democrática. Eu devia dar o aval. Com certeza. Ela enfatiza a importância da comunidade escolar em todos os processos. Desde a elaboração do projeto político pedagógico, o PPP, até o acompanhamento da aprendizagem. É como se a LDB dissesse: galera, a escola é de todos nós, vamos colocar a mão na massa. E o diretor, como ele se encaixa nesse esquema? O diretor tem um papel fundamental na gestão democrática. Ele é tipo o presidente da escola. Mais ou menos. Mas, em vez de mandar, ele precisa ouvir a comunidade, resolver conflitos, facilitar o processo. É como um maestro que conduz a orquestra, mas com a ajuda de todos os músicos. Boa analogia. E a gestão democrática vai além do diretor. O material menciona várias instâncias colegiadas. Instâncias colegiadas. Que nome chique. O que são?
São grupos que representam a comunidade escolar e participam das decisões. Tipo um parlamento da escola. É isso aí. Temos o conselho escolar, composto por representantes de todos os segmentos da comunidade. Pais, alunos, professores, funcionários. Eles têm poder consultivo, deliberativo e fiscalizador. Uau. Responsa. E a Associação de Pais e Mestres, a APM, qual é a função dela? A IPM é a ponte entre a comunidade e a escola. Ela busca integrar as famílias ao dia a dia da escola. Promovendo eventos, arrecadando fundos, apoiando os projetos. Exatamente. É como se a IPM dissesse: família, a escola também é sua, participe. E o Grêmio Estudantil, a galera não fica de fora, né? De jeito nenhum. O Grêmio é a voz dos estudantes. Ele representa os interesses da galera Organiza eventos, participa das decisões da escola e leva as demandas dos alunos para a direção. e os representantes de classe. Eles também têm um papel importante, né? Sim, eles são os porta-vozes dos alunos de cada turma. Eles levam as demandas para o Grêmio Estudantil. E participam das discussões sobre os problemas e as soluções da escola. Exatamente. Eles são a ponte entre a sala de aula e a gestão da escola. E o conselho de classe. Ele também entra nessa estrutura democrática. Com certeza. Ele é formado por professores, pedagogos, coordenadores e pais. E qual a missão deles? Eles acompanham a avaliação dos alunos e o processo de ensino-aprendizagem. Analisando o desempenho da turma, identificando as dificuldades, propondo soluções. Exatamente. Eles são como um time de especialistas que trabalham para garantir o sucesso dos alunos. E a equipe gestora? Qual é a responsabilidade dela nessa gestão democrática toda? A equipe gestora coordena a elaboração do plano de ação do PPP de forma democrática, Ou seja, eles precisam garantir que a elaboração do plano seja participativa e transparente. com base em pesquisa, estudo e, claro, muito diálogo com a comunidade escolar. E como colocar essa gestão democrática em prática? Parece complicado. Não é tão complicado assim. O material dá algumas dicas. E bom, quais são? Uma delas é criar um planejamento escolar eficiente, com objetivos claros, metas bem definidas. Tipo o mapa da mina para guiar a escola? Isso aí. E a transparência também é fundamental. A comunidade precisa ter acesso ao PPP. Saber como os recursos estão sendo utilizados, participar das decisões. Exatamente. Ah. A escola precisa ser uma caixa de vidro, onde todos podem ver o que está acontecendo. E dar a sua opinião, né? Claro. A escola precisa criar canais de comunicação eficientes, como assembleias, plataformas digitais. Caixas de sugestões ou até um zap da escola. O importante é que todos tenham voz e vez. E falando em voz e vez, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre projetos institucionais. Ah, os projetos institucionais. Essenciais para a escola. Mas eles são diferentes do PPP, né? Qual é a diferença? O PPP é a constituição da escola, define a identidade, os valores, as diretrizes para todas as ações. É a lei máxima da escola. Exatamente. Já o projeto institucional é um plano de ação para resolver problemas específicos. Tipo, plano de ataque para melhorar a escola. Isso aí. Ele nasce de um diagnóstico de uma situação-problema. Tipo, a escola identifica um problema e cria um projeto para resolver. Exatamente. E ele traça um caminho com objetivos, prazos e ações para alcançar a solução. E qual é a finalidade de um projeto institucional? Ele pode ter vários objetivos. Com certeza. Imagina que a escola esteja com problemas de leitura entre os alunos. Tipo, a galera não está lendo o suficiente. É isso aí. Um projeto institucional pode focar em ações para incentivar a leitura. Como a criação de um clube do livro, a organização de saraus. E a compra de novos livros para a biblioteca. Entendi. Então, um projeto institucional é como um plano estratégico para resolver um problema específico da escola. Perfeito. E pode ter diferentes níveis de complexidade, dependendo da estrutura da escola. Das suas necessidades, né? Exatamente. Cada escola é única e tem suas próprias demandas. E como desenvolver um projeto institucional de forma eficaz? O material descreve algum passo a passo. Sim. O primeiro passo é identificar a situação-problema e fazer um diagnóstico detalhado. Tipo, investigar a fundo o problema para entender as causas. Isso aí. É como um detetive que busca pistas para desvendar um mistério. E depois de desvendar o mistério, A escola precisa mobilizar a comunidade escolar, explicando a importância do projeto. convidando todos para participar, né? Com certeza. Afinal, a escola é de todos nós. E com a colaboração da comunidade, a equipe gestora define os objetivos e as metas do projeto. Sempre alinhados com o PPP, é claro. E depois de definir os objetivos, É hora de definir as responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Em que prazo? Com quais recursos? é como montar um quebra-cabeça. Cada peça tem seu lugar e sua função. Exatamente. E a avaliação? Como saber se o projeto está dando certo? É preciso acompanhar, coletar dados, analisar os resultados Para saber se estamos no caminho certo. e para fazer os ajustes necessários, né? Exatamente. A avaliação é fundamental para garantir que o projeto alcance seus objetivos. E por falar em projetos e ações pedagógicas,
O material também fala sobre as diferentes concepções pedagógicas. Ah, as concepções pedagógicas. Cada uma com sua visão de mundo, sua forma de entender a educação. É como se cada concepção fosse um óculos diferente, que nos faz enxergar a educação de uma maneira particular, Exatamente. E conhecer essas diferentes visões é importante para os professores. para que eles possam desenvolver uma prática consciente que atenda às necessidades dos alunos. Com certeza. E o material descreve as principais concepções pedagógicas que existem na educação brasileira. Quais são elas? Ele fala das tendências pedagógicas liberais e progressistas. É como se a educação tivesse dois lados, um mais conservador e outro mais revolucionário. É uma boa forma de entender. As pedagogias liberais defendem que a escola tem a função de preparar os alunos para a sociedade. Para se adaptar ao mundo, para desempenhar seus papéis sociais. Exatamente. Já as pedagogias progressistas acreditam que a educação pode transformar a sociedade. Formando cidadãos críticos engajados que lutam por um mundo melhor. Isso aí. E o material detalha cada uma dessas tendências. Vamos começar pelas liberais. A primeira delas é a tradicional, que coloca o professor como o centro do processo. O professor é o dono do saber e os alunos são meros receptores. É mais ou menos isso. O foco é na memorização e na reprodução dos conteúdos. A famosa decoreba, né? Exatamente. Mas a tendência tradicional vem sendo questionada por outras abordagens mais modernas. E dão mais voz aos alunos, né? Com certeza. E por falar em dar voz aos alunos, a Escola Nova propõe uma mudança radical no papel do aluno. Ele deixa de ser um receptor passivo e passa a ter uma participação mais ativa. Exatamente. Ele participa da construção do conhecimento, experimenta, descobre. E o professor, como ele atua nessa abordagem? Ele vira um guia, um facilitador da aprendizagem, incentivando a descoberta e a experimentação. É como se o professor dissesse, vamos juntos explorar esse mundo de conhecimento. Perfeito. E a Escola Nova tem duas vertentes, a diretiva e a não diretiva. Qual a diferença entre elas? Na diretiva, o professor é mais presente, propondo desafios, estimulando a curiosidade, acompanhando de perto. E na não diretiva? O foco é nas relações humanas, na autodescoberta, o professor é menos intervencionista. É como se o professor dissesse: se descubra, meu jovem, o caminho é seu. Exatamente. Ele cria um ambiente acolhedor, estimula o diálogo, a troca de experiências. E a tendência é tecnicista, como funciona? A tecnicista, como o nome já diz, busca preparar o aluno para o mercado de trabalho. É como se a escola fosse uma fábrica de profissionais, Isso aí. O foco é no ensino de habilidades e técnicas específicas. usando materiais didáticos bem estruturados, como livros, apostilas, manuais. Exatamente. O professor vira um técnico transmitindo os conhecimentos de forma objetiva. E o aluno é visto como um futuro profissional, que precisa adquirir as competências para o mercado. É isso aí. Mas, como a gente viu, a educação não se resume a preparar para o mercado de trabalho, né? Exatamente. E é aí que entram as tendências pedagógicas progressistas. Que buscam transformar a sociedade, formar cidadãos críticos engajados. É a educação indo além dos muros da escola, impactando o mundo. Com certeza. E o material descreve três tendências progressistas: a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Nossa, quanta tendência! Explica cada uma delas. A pedagogia libertadora, inspirada em Paulo Freire, propõe uma educação que liberte o aluno da opressão. Que o conscientize sobre seu papel na sociedade, que o faça questionar, pensar, agir. Exatamente. O foco é no diálogo, na troca de experiências, na problematização da realidade. É como se a sala de aula virasse um palco para o debate, a reflexão, a ação transformadora. Perfeito. E a pedagogia libertária? O que ela defende? Ela defende a autogestão da escola com a participação de todos nas decisões. Alunos, professores, pais, funcionários. Todo mundo junto, decidindo os rumos da escola. É como se a escola fosse uma mini sociedade democrática. Exatamente. Ela valoriza a liberdade individual, o respeito mútuo e a colaboração. E a tendência crítico-social dos conteúdos. Ela busca trazer para a sala de aula as questões sociais e políticas que afetam a vida dos alunos. É como se a escola dissesse: acorda, galera. O mundo lá fora está cheio de problemas e a gente precisa se posicionar. Exatamente. O objetivo é desenvolver a consciência crítica dos alunos. Para que eles possam analisar a realidade, identificar as injustiças e lutar por um mundo melhor. Isso aí. E o material cita o educador José Carlos Libânio, que classificou as tendências pedagógicas em dois grupos. Os liberais e os progressistas. Né? Isso. Libânio defendia a importância de analisar a prática pedagógica em relação à estrutura social. Ou seja, entender como a educação reproduz ou desafia as desigualdades. E ele também destaca a importância de conhecer as diferentes teorias da educação. Que nos ajuda a entender como a aprendizagem acontece, né? Exatamente. E o material explora algumas dessas teorias, como o behaviorismo, o construtivismo, a aprendizagem significativa. E o construcionismo.
Parece que a educação tem muitas teorias para explicar como a gente aprende. É verdade. E cada teoria contribui para a nossa compreensão da aprendizagem. Mas vamos com calma. Explica cada uma dessas teorias. Começando pelo behaviorismo, com Skinner, que defendia que a aprendizagem acontece por meio de estímulos e respostas. Tipo, se o aluno faz algo certo, ele recebe um prêmio, um elogio, e isso incentiva a continuar fazendo certo. É mais ou menos isso. O reforço positivo é fundamental para que o comportamento desejado seja aprendido. Interessante. E o construtivismo? O que essa teoria propõe? O construtivismo, com Piaget, Vygotsky e Brunner, defende que o conhecimento é construído pelo aluno. Através da interação com o mundo, com as pessoas, com as experiências. Exatamente. O aluno não é uma tábua rasa, ele é um sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento. E o professor, como ele atua nesse processo? Ele vira um mediador, um facilitador da aprendizagem, criando situações desafiadoras. Que estimula o aluno a pensar, questionar, buscar resposta. Exatamente. E o material dá exemplos de como aplicar o construtivismo na prática. Que legal. Quais são os exemplos? Jogos, atividades em grupo, pesquisas, projetos, resolução de problemas. É como transformar a sala de aula em um laboratório de aprendizagem. Isso aí. Onde o aluno experimenta, descobre, cria e o professor acompanha nessa jornada. E a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Qual a diferença dela para o construtivismo? Ausubel enfatiza a importância de conectar os novos conhecimentos aos conhecimentos prévios do aluno. Ou seja, o aluno precisa encontrar sentido no que está aprendendo, relacionando o novo conteúdo à sua experiência de vida, aos seus conhecimentos anteriores. Exatamente. E o professor tem um papel importante nesse processo. Ele precisa conhecer os alunos, saber o que eles já sabem, identificar seus interesses e suas dificuldades. Para planejar as aulas de forma a conectar os novos conhecimentos aos conhecimentos prévios. Fazendo pontes entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa aprender. Perfeito. E o construcionismo de Papert, o que ele propõe? Ele vai além do construtivismo, propondo que a aprendizagem é mais eficaz quando o aluno constrói algo concreto. Algo que ele possa compartilhar, mostrar para os outros, se orgulhar de ter criado. Exatamente. E ele defendia a utilização de ferramentas tecnológicas, como computadores e softwares. É como aprender fazendo, né? E usando a tecnologia como aliado. Perfeito. Para Papert, o computador não é só uma ferramenta de ensino tradicional, mas um parceiro na construção do conhecimento. E o material dá exemplos de como aplicar o construcionismo. Claro. Criação de jogos digitais, programação de robôs, projetos multimídia, construção de websites. Usa a criatividade, a colaboração e a tecnologia para aprender. Exatamente. E a gente viu que a avaliação é um elemento importante nesse processo todo, né? Sim, a avaliação é como um termômetro da aprendizagem, que nos dá informações sobre o progresso do aluno. E sobre a eficácia do nosso trabalho como educadores. Mas a avaliação vai muito além de dar notas, né? Com certeza. Ela é um processo fundamental para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Identificar suas dificuldades e potencialidades, orientar o trabalho do professor. E garantir que o aluno esteja progredindo em sua jornada educacional. Mas e as provas, os testes, as notas? Eles ainda têm importância na educação. Eles ainda têm seu lugar, mas não podem ser o único instrumento de avaliação. É preciso ter uma visão mais ampla que leve em consideração o processo de aprendizagem como um todo. E o material descreve os diferentes tipos de avaliação que existem. Sim, ele fala da autoavaliação, da avaliação diagnóstica, da avaliação somativa. Da avaliação impsativa e da avaliação formativa. Nossa, quanta avaliação! É verdade, mas cada uma delas tem suas características e seus objetivos específicos. Que tal a gente explorar cada uma delas? Começando pela autoavaliação, como ela funciona. Na autoavaliação, o aluno avalia seu próprio desempenho, refletindo sobre seus avanços e dificuldades. É como se o aluno virasse o juiz de si mesmo. Exatamente. Ele analisa seus pontos fortes e fracos e identifica as áreas em que precisa melhorar. E define estratégias para alcançar seus objetivos. E o professor? Como ele pode incentivar a autoavaliação em sala de aula, pedindo aos alunos que escrevam um diário de bordo, que respondam a questionários. Que participem de rodas de conversa, compartilhando suas experiências. O importante é que o aluno seja protagonista do seu processo de aprendizagem. E a avaliação diagnóstica. Para que serve? Ela é realizada no início do processo para identificar os conhecimentos prévios dos alunos. É como um raio-x da turma, que permite ao professor identificar os pontos fortes e fracos de cada aluno. Exatamente. E com base nessa avaliação, o professor planeja suas aulas de forma mais direcionada. Atendendo às necessidades específicas de cada aluno ou turma. É como ter um alfaiate que faz roupas sob medida para cada cliente. E a avaliação somativa. Ela ainda é importante. Ela ainda tem sua importância, mas precisa ser repensada. Ela não pode ser o único instrumento de avaliação, né? Exatamente. E ela precisa ser utilizada de forma a promover a aprendizagem, e não apenas a classificar. Ela pode ser utilizada para verificar o que o aluno aprendeu ao final de um período.
mas precisa estar integrada a outros tipos de avaliação que acompanham o processo de forma contínua. Ou seja, a avaliação sumativa não é um bicho de 7 cabeças. Ela é uma oportunidade para o aluno demonstrar o que aprendeu e para o professor ter um feedback. E como o professor pode utilizar a avaliação sumativa de forma a promover a aprendizagem? Utilizando diferentes instrumentos como provas, trabalhos, apresentações, projetos. Dando feedback aos alunos sobre seu desempenho, ajudando-os a identificar seus erros. E a encontrar estratégias para melhorar. E a avaliação interativa, o que ela tem de diferente. A avaliação imputativa é como uma corrida contra si mesmo. O aluno compete contra ele mesmo. Exatamente. Ele compara seu desempenho atual com o seu próprio desempenho anterior. Para perceber sua evolução, identificar os pontos em que precisa melhorar. E se motivar a ir cada vez mais longe. E o professor, como ele usa a avaliação imputativa. Pedindo aos alunos que comparem seus trabalhos atuais com trabalhos anteriores. Que reflitam sobre seu progresso, que definam metas para o futuro. É uma ferramenta poderosa para desenvolver a autonomia e a responsabilidade do aluno. E, para finalizar nossa maratona de avaliações, chegamos à avaliação formativa. A avaliação formativa é como um GPS da aprendizagem. Ela guia o aluno durante o processo de aprendizagem. Exatamente. Ela é um processo contínuo de acompanhamento do aluno para identificar suas dificuldades e ajudá-lo a superá-las. E qual a diferença da avaliação formativa para a somativa? A avaliação somativa quer classificar o aluno ao final de um período. E a formativa? A formativa quer acompanhar o aluno durante todo o processo. Identificando suas necessidades, oferecendo suporte. E trabalhando em parceria com ele para alcançar os objetivos de aprendizagem. É como se o professor e o aluno estivessem em um barco remando juntos em direção ao conhecimento. Linda imagem. E o material fala sobre a importância do planejamento educacional, né? Sim. O planejamento é fundamental para que a educação seja um processo organizado e eficaz. É como um mapa da jornada. Ele nos permite definir o destino, traçar a rota, escolher os meios de transporte. E prever os desafios que encontraremos pelo caminho. Exatamente. Sem planejamento, a educação corre o risco de se perder no meio do caminho. E de não alcançar seus objetivos, desperdiçando tempo e recursos. O planejamento é como o roteiro de um filme, que guia os atores e a equipe. Na produção de uma obra de arte. Perfeito. E o material descreve os diferentes níveis de planejamento educacional. Sim, ele fala do planejamento estratégico, do tático e do operacional. Cada um com seu foco, mas todos importantes para a escola. Como peças de um quebra-cabeça que se encaixam para formar uma imagem completa. E o que caracteriza o planejamento estratégico? Ele é a visão panorâmica da escola, a visão do topo da montanha. Ele define a missão, a visão e os valores da instituição. O que a escola quer ser no futuro, os princípios que norteiam suas ações. É a bússola que guia a escola em sua jornada. Exatamente. E o planejamento tático, como ele se diferencia do estratégico. O planejamento tático é como um zoom na imagem, focando em áreas específicas da escola. Definindo os objetivos de médio prazo, as estratégias, as ações. E quem elabora o planejamento tático? Os gestores de cada área ou departamento em consonância com o planejamento estratégico. Para garantir que todos estejam remando na mesma direção. E o planejamento operacional? Qual o foco dele? Ele é o close-up da imagem, focando nas ações do dia a dia. Definir as tarefas, os responsáveis, os prazos, os recursos, os procedimentos. Para que as atividades sejam realizadas de forma eficiente. E quem elabora o planejamento operacional? Os professores, os coordenadores, os funcionários, os profissionais que atuam diretamente com os alunos. É o planejamento na ponta do lápis que garante que tudo funcione na prática. Exatamente. E o material dá dicas para elaborar um planejamento eficaz. Sim. Ele destaca a importância de definir objetivos claros, de conhecer o contexto da escola. De envolver todos os atores no processo, de estabelecer prazos, de monitorar o andamento. E de avaliar os resultados. O planejamento não é um documento que fica engavetado. Ele precisa ser um guia para a ação, um instrumento vivo que acompanha a escola. E falando em guia, o material também fala da importância do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. O PPP, a alma da escola. O documento que define sua identidade, seus sonhos, seus valores. Seus objetivos, seus caminhos. É como um mapa da mina, que guia a escola em sua busca pelo tesouro do conhecimento. E ele é elaborado de forma democrática e participativa, com a contribuição de toda a comunidade. Professores, alunos, pais, funcionários, gestores. Todo mundo junto construindo o futuro da escola. E o que o PPP aborda? Quais os temas que ele trata? Ele aborda tudo que é importante para a escola. A missão, a visão, os valores, os objetivos, as diretrizes pedagógicas, o currículo, a avaliação. Nossa, é muita coisa. É como a identidade da escola, tudo que ela representa e para onde quer ir. Exatamente. E o material sugere algumas etapas para elaborar um PPP eficaz. Tipo um passo a passo para a escola criar seu próprio PPP. Isso aí.
Começa com um diagnóstico da realidade da escola. Tipo um raio-x, para entender a situação atual da escola. Isso, identificando os pontos fortes, os desafios, as necessidades da comunidade. E com base nesse diagnóstico, a escola define seus objetivos, o que ela quer alcançar em relação ao ensino, à aprendizagem, à gestão. É como traçar um mapa da jornada, definindo o destino que a escola quer alcançar. E depois de definir os objetivos, que é o próximo passo. É hora de escolher as diretrizes pedagógicas que melhor se encaixam na proposta da escola. E por qual o estilo de ensino que a escola vai adotar? Exatamente. Cada concepção pedagógica tem seus métodos e objetivos. A escola precisa escolher aquela que mais se alinha com seus valores e crenças? E em seguida vem o currículo, que define os conteúdos que os alunos devem aprender. É o roteiro da viagem, que define o que os alunos vão explorar ao longo do caminho. O currículo precisa ser relevante, significativo e desafiador, despertando o prazer de aprender nos alunos. E a avaliação, ela também faz parte do PPP. Com certeza. A avaliação é a bússola que indica se estamos no caminho certo. Ela nos ajuda a verificar se os alunos estão aprendendo, se o currículo está sendo eficaz. Se as estratégias de ensino estão funcionando, se os objetivos estão sendo alcançados. Então a avaliação não serve só para dar notas, mas também para orientar o trabalho da escola. Exatamente. Ela é um processo contínuo e integrado ao processo de ensino-aprendizagem. E a gestão democrática, como ela se encaixa no PPP? A gestão democrática é o combustível da viagem, que garante que a escola chegue ao seu destino. Sem a participação da comunidade escolar, a escola não vai muito longe. É isso aí. A gestão democrática garante que o PPP seja um documento legítimo e que tenha sucesso. A escola democrática é uma escola viva, onde todos participam e contribuem. E o material destaca a importância de acompanhar e avaliar o PPP de forma sistemática. É como fazer um check-up para ver se tudo está funcionando bem. E para fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. O PPP não é um documento estático. Ele precisa ser revisto, atualizado e adaptado às mudanças da escola e da sociedade. Exatamente. E para isso, a comunidade escolar precisa estar engajada. Participando das discussões, das decisões, das ações. Afinal, o PPP é o coração da escola e todos nós precisamos cuidar dele. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na coordenação pedagógica. Ufa! Quantos aprendizados, hein? A gente viu que o coordenador pedagógico é um profissional fundamental para a escola. Ele é o maestro, o líder, o articulador, o parceiro, o agente de transformação. Ele enfrenta muitos desafios, mas também tem muitas alegrias. E a gente espera que esse mergulho tenha inspirado você a valorizar ainda mais o trabalho desses profissionais incríveis. E você, que nos acompanhou nessa jornada, o que achou? Compartilhe suas impressões com a gente. E continue ligado no Educatalks Nova para mais conversas inspiradoras sobre o universo da educação. Até a próxima!